Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula de hoje falaremos sobre a dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. São os medicamentos que constam nas listas da Portaria 344 de 1998. Então, esses medicamentos que nós vamos estar falando hoje são medicamentos em que tem uma venda controlada. Aqui nesse caso, né, diferente dos antimicrobianos, a gente tem a retenção da receita, né? A via no qual esse medicamento é prescrito fica na farmácia. Vamos ver que somente numa situação, né, que essa receituário tem a via do paciente, mas a retenção, ela sempre vai existir na farmácia. Então, por quê? Para a gente lembrar, eu acredito que muitas vezes eu já comentei com vocês que todas as farmácias vão ter armários, não necessariamente nesse modelo, mas são armários de guarda exclusiva para esses medicamentos. Então, todos esses medicamentos, né, cujos fármacos estão nessa lista, eles têm que ter uma guarda diferenciada. Não pode guardar da mesma maneira que os medicamentos comuns. Esses medicamentos, eles precisam estar trancados no armário e somente uma pessoa tem a posse da chave desse armário, que é o farmacêutico. Então, as substâncias, medicamentos que têm substâncias, né, que constam nessa portaria 344, deverão ser obrigatoriamente guardados, né, no armário com chave ou outro dispositivo que ofereça total segurança em um local exclusivo sobre a responsabilidade exclusiva do farmacêutico ou químico responsável quando estamos falando de indústria química ou farmacêutico industrial também. Mas num espaço comercial é da responsabilidade do farmacêutico. Então, aqui a gente já tem uma noção que para completar a dispensação desses medicamentos, precisa passar pelo farmacêutico, certo? Os atendentes podem até fazer a triagem, né, dos medicamentos, mas a separação do medicamento e a liberação tem que ser feita pelo farmacêutico. Muitos desses medicamentos são tarjados, né? Tarja preta, né? Que vem com esses dizeres, venda sob prescrição médica. O abuso desse medicamento pode causar dependência. Então, aqui a gente tem esse tipo de medicamento que chama tarja preto, que é diferente, né? Desse que fala que tem a retenção de receita. Esse daqui, nem todo medicamento controlado ele é tarja preta, tá? Somente alguns, somente os que podem causar abuso. Os que não podem, né, que causam algum tipo de dependência séria no sistema nervoso, ele vem só com essa tarja vermelha, né? Como, por exemplo, aqui a fluoxetina, que também é um medicamento que atua no sistema nervoso. Então, nem todos os medicamentos são tarjados, tarja preta. Todos são tarjados, mas nem todos são tarja preta, ok? Quando é que nós podemos falar, então, de tráfico de entorpecentes ou substâncias que atuam no sistema nervoso, substâncias de controle especial? A gente pode falar que é um tráfico quando não sabe quem fabrica, não sabe quem usa e não sabe quem vende, né? Então, quando a gente não sabe quem está fabricando, não tem uma cadeia de fabricação, não sabe quem está vendendo e nem a quem está sendo destinado, isso é um comércio ilegal. O comércio de medicamentos controlados, ele existe para ser totalmente diferente desse perfil que a gente viu. Aqui, na venda dos medicamentos controlados, eu sei quem fabrica e quem distribui, né, a droga. Sei quem utiliza o medicamento, né, seja o paciente ou seja o comprador. E a drogaria que comercializa esses medicamentos possui licença. Então, é tudo muito bem regulado, registrado e notificado. E por que a gente chama de medicamentos controlados, né?
Medicamentos sujeitos a controle especial, a gente também abrevia para medicamentos controlados, porque são medicamentos que causam uma dependência física e mental, uma vez que a maioria deles tem um grande potencial de ação, né, no sistema nervoso central também. Então, precisa ter uma compra controlada, uma compra registrada, para que não seja, né, para que os efeitos benéficos sejam garantidos, né, para que não se tenha um abuso. Por quê? Porque esses medicamentos eles podem vir a causar dependência. E quem controla todos esses medicamentos? Além das próprias farmácias e os farmacêuticos que estão ali fazendo a comercialização, quem controla os órgãos regulamentadores, né, no nosso país são o Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é a Anvisa, a Polícia Federal, o Departamento de Narcóticos e as Visas, que são órgãos de vigilância sanitária municipal. Então, tem a Visa de Belém, Visa de Ananindeua, certo? Então, aqui está um logo dessas empresas, né, desses órgãos federativos que eu falei. E todos eles fazem um controle muito rigoroso sobre esses medicamentos, principalmente porque pelo risco de se tornar uma droga de abuso. Vamos ver alguns termos aqui, né? Então, a gente pretende esclarecer. Entorpecentes. Entorpecente é toda substância capaz de provocar no organismo entorpecimento ou torpor, isto é, diminuição das atividades orgânicas. Então, toda substância que causa esse efeito, diminuir a atividade orgânica, ou seja, tem um efeito de diminuição de todo o sistema do corpo, vai causar, é chamado de entorpecente. Psicotrópico é outro termo que muitas das vezes a gente já se refere a medicamentos controlados. A gente também chama de psicotrópico. São substâncias que têm ação direta sobre a mente da pessoa, causando alteração no comportamento. Então, não necessariamente tem um efeito relaxativo ou sedativo. Aqui o efeito pode ser um ou outro, né? Ou de estimulação ou de relaxamento, mas a ação é direta sobre a mente, né? E muitas das vezes causa alteração no comportamento, no humor da pessoa. Segundo a portaria 344 de 98, esses medicamentos eles podem ser prescritos de duas maneiras: através de receitas de controle especial e através de notificações de receita. Então, a gente tem dois modelos de prescrição, certo? Aqui, os profissionais, a gente tem vários profissionais prescritores, todos eles a gente vai ver que tem um certo conhecimento, né? E tem que seguir essas normas também sobre a prescrição. Então, é muito importante que vocês prestem atenção sobre essas receitas e notificações, porque, por incrível que pareça, muitas das vezes existe, não vou falar que não existe, porque existe essa questão do comércio ilegal, de abuso, drogas de abuso, de vícios, e aí vocês vão acabar percebendo que se tem um cenário de falsificação de receitas, tem um comércio ilegal, então a gente precisa estar muito atento sobre o que pode fazer para cada situação. É por isso que essa aula ela vai ser dividida em duas partes, certo? A gente vai falar um pouco agora sobre as receitas de controle especial e na próxima aula nós vamos falar sobre notificações de receita, ok? Que é para a gente ir bem devagar, porque são itens muito importantes. Ambas tipos, né, de receitas, digamos assim, elas são para atender essas listas. As listas da portaria 344, elas são codificadas assim. Tem a letra e tem o número, certo? Nem todos esses medicamentos a gente vai encontrar numa farmácia comercial, por exemplo. Porque há muitos medicamentos, praticamente daqui para cá,
são de usos, pode ser de usos hospitalares ou de outros estabelecimentos, né? Muitos aqui são de usos hospitalares, como esses imunossupressores e antirretrovirais. Então, não são todos que a gente vai ter amplamente na farmácia. Então, nós vamos trabalhar basicamente até aqui, tá? Alguns daqui. Esses daqui já não é muito interessante para a gente trabalhar aqui. Muitas das vezes também pode ser de indústria. Isso daí que não é muito realidade aqui, nem desse curso. Então, assim, a lista A1, ela contém, né, substâncias, que é chamada lista de substâncias entorpecentes. Então, esse é o código da lista, esse aqui é o nome, certo? Isso daqui vem lá da portaria 344. Lista A2, lista de substâncias entorpecentes de uso permitido somente em concentrações especiais. Lista A3, lista de substâncias psicotrópicas. Lista B1, lista de substâncias psicotrópicas. Lista B2, lista de substâncias psicotrópicas anorexígenas. C1, lista de substâncias sujeitas a controles especiais. C2, lista de substâncias retinóicas. E C5, lista de substâncias anabolizantes. São esses que a gente vai falar. Então, vamos começar falando sobre receitas de controle especial. Lembra que eu falei que existem dois tipos, né, de prescrição para que seja dispensado esses medicamentos da portaria. Pode ser através de receitas e de notificações. Nessa aula, nós vamos estar trabalhando sobre receitas de controle especial. A receita ou receituário de controle especial, ele é destinado para algumas classes, né? Para alguns tipos. Para os medicamentos cujos fármacos estão na lista C1, né? Que são outras substâncias sujeitas a controle especial. C5, que são os anabolizantes, e para os adendos, né, da lista A1, A2 e B1. Ou seja, somente alguns. Somente os adendos desse A1, A2 e B1. Então, assim, a gente tem a primeira lista, que é a lista C1, né? Lista C1 e seus adendos. Primeiro tópico, receita de controle especial, modelo ou receita branca. 2 vias, tá? Então, aqui são 2 vias. Vão gravando esses pequenos detalhes. Na receita de controle especial, ela é uma receita branca e ela vem em 2 vias. Essa receita é válida em todo o território nacional, certo? Caso tenha algum problema, né, de que precise validar, é necessário consultar a Anvisa, né, municipal. Ela é válida em todo o território nacional. Nessa receita, pode vir até 3 substâncias por receituário. Como assim substâncias? 3 medicamentos, né? 3 tipos de medicamentos. Não pode vir até, no máximo, 3. Se vier mais de 3, não pode dispensar. Isso daqui é da legislação. Então, esses itens pequeninos, eles são bem complicados e vocês precisam prestar atenção. Só pode dispensar, né, no caso, até 3 substâncias por receituário. Essa receita, né, do C1 possui validade de 30 dias a partir da data da receita. Então, atenção para a quantidade, atenção para a validade. E a quantidade a ser dispensada? Eu posso até 3 substâncias ou 3 medicamentos, e para cada medicamento eu vou ter que dispensar uma quantidade de até 5 ampolas ou uma quantidade para 60 dias, né, de tratamento para demais formas farmacêuticas. Eu vou falar aqui bem devagar, mas no final tem, né, um resumo, certo? Que eu vou colocar de todas as listas para vocês ver se compreender melhor. E também eu vou colocar como material complementar, que é um resumo muito legal, que fala de todas as listas, de todas essas características.
Aqui são exemplos de fármaco da lista C1. Não são só esses, tem vários. Professora, como é que eu consigo toda essa lista? Eu vou colocar como material complementar a portaria 344. Nessa portaria, vocês vão ter acesso a listas, todas as listas e todos os fármacos que estão ali compõem essas listas, tá? É preciso que vocês deem uma olhada e para aprender a ter mais afinidade com esses fármacos, certo? Então, digamos que eu precise, a pessoa precise prescrever paroxetina, então, ou risperidona. Então, o certo vai ser prescrito para poder ser dispensado é no receituário de controle especial. Então, por exemplo, aqui a gente tem um monte de fármaco e tem muito mais do que esse. Loperamina, misoprostol. Esse daqui já é um pouco complicado, é somente de uso hospitalar. Por quê? Pelo risco, né, de causar aborto. Então, isso daqui não é vendido assim em farmácia, não. Então, aqui a gente tem vários tipos de medicamentos, podem ver aqui. Aí, lembra que eu falei que são listas C1 e C5 que utilizam receituário de controle especial. Vamos lá, lista C5 é anabolizantes. Receituário da cor branca, 2 vias, né? Até 3 substâncias por receituário. Possui validade de 30 dias a partir da data da receita. Dispensar 5 ampolas, né? Se for uma forma farmacêutica líquida. Ou quantidade para 60 dias, né? Se for para demais formas, como comprimido, cápsula, draja. No caso dos anabolizantes, a gente tem uma característica particular. Deve ser registrado o CID, que é o Código Internacional da Doença, o número do CPF do prescritor, certo? Então, essas informações a mais são exclusivas para anabolizantes, né? Então, tudo bem? Então, essas características é bom vocês anotarem. Se for anabolizantes, tem que registrar o Código Internacional de Doença e o número do CPF do prescritor, que é um exemplo da lista C5, né? Os fármacos que tem, todos esses daqui, certo? Testosterona, somatropina, então a gente tem vários. Aqui é um exemplo desse receituário de controle especial. É uma receita branca, atentem aqui, esses dizeres, eles são obrigatórios. Primeira via fica na farmácia, segunda via fica com o paciente, tá? Então, isso tem que vir. Bem aqui no início, a gente tem impresso, né? A identificação do emitente. Impressa em formulário do profissional da instituição contendo o nome e endereço do consultório e da residência do profissional. Número de inscrição do Conselho Regional. Então, aqui tudo tem que vir preenchido, ok? Vem toda a identificação do prescritor. Quando vocês pegarem uma receita dessa, a primeira coisa que vocês vão é observar os itens obrigatórios. Aqui vem a identificação do paciente, nome, endereço completo, e se for no caso de uso veterinário, tem que vir um nome e endereço completo do proprietário, identificando o animal e identificando o proprietário do animal, tá? Bem aqui nesse item de prescrição, qual o medicamento? Lembra que é até 3 medicamentos por receituário. Então, aqui tem que vir dizendo o nome do medicamento, da substância prescrita, né, sobre a forma DCB, o nome do fármaco, a dosagem ou concentração, a forma farmacêutica, a quantidade e a posologia, que é como que ele vai utilizar. Essa parte bem aqui são vocês que vão preencher, tá? Toda vez que ele levar esse receituário, ele tem que ir munido da identidade. Então, você vai preencher o nome completo da pessoa que está comprando, do comprador, tá? A identidade do comprador, o órgão emissor, o endereço, a cidade, né?
o estado e o telefone para contato, certo? Aqui são os dados do comprador, ok? Não nem sempre vai ser o paciente. A única coisa que o comprador tem que levar, além da receita, é a sua identidade, isso é obrigatório. Uma vez que você preencher isso daqui, o farmacêutico ele tem que avaliar, pegar o medicamento, né, para dispensar a quantidade exata. Ele vai assinar ou carimbar aqui, rubricar, datar para poder entregar, certo? Então, isso vai ter que ser preenchido, né, nas vias. E a primeira fica com a farmácia e a segunda fica com o paciente, ok? Muitas das vezes esses receituários eles já vêm carbonada e fica mais fácil de preencher. Isso aqui é para reforçar, né? Para C1, C5, esses adendos, né? É o mesmo modelo, podem ver. Então, a gente tem dados do médico, né? Do emitente, geralmente é do prescritor. Dados do paciente, a prescrição, carimbo, pode rubricar CRM à mão, assinatura legível do médico, ok? Então, tem que ter todos esses itens. Então, pessoal, aqui termina a parte de receituário de controle especial. Na próxima aula, nós vamos estar falando sobre notificações de receita. Então, agora eu vou passar um vídeo, né, em resumo, um vídeo bem legal, né, que ele resume, tem muitas informações sobre notificações, sobre receituários de controle especial também, sobre a portaria 344. Então, fiquem agora com esse vídeo. Aqui termina a aula. Por favor, leiam a apostila, façam os exercícios e tirem dúvidas, porque é muito importante essa parte. Então, vocês precisam compreender bem. Vamos hoje falar das regras para dispensação de medicamentos sujeitos a controle especial. As leis que estabelecem essas regras são da Portaria 344 de 1998 e Instrução Normativa aprovada pela Portaria do Ministério da Saúde número 6 de 1999. Os medicamentos de controle especial são divididos em listas constantes no anexo 1 da Portaria 344. São revisadas e atualizadas frequentemente. Dessa forma, deve-se sempre consultar o site da Anvisa para verificar se houve modificações. Deixarei o link aqui abaixo. As listas possuem adendos, onde são apontados alguns detalhes e exceções, como por exemplo, se a forma de prescrição de um medicamento deve ser em notificação de receita ou de receituário de controle especial. Um exemplo é o Zolpidem, psicotrópico da lista B1. Deve ser prescrito em receituário de controle especial em 2 vias, desde que não exceda 10 mg por unidade posológica, como o PAT sublingual, que é de 5 mg, Stilnox de 6,5 e de 10 mg. Acima disso, deve ser prescrito em notificação de receita, como é o caso do Stilnox de 12,5 mg. Para não ficar muito grande, vou dividir esse assunto em 2 vídeos. Nesse aqui, abordaremos sobre os receituários de controle especial e no próximo sobre as notificações de receita. Então vamos começar. No receituário de controle especial, devem ser prescritos os medicamentos da lista C1, que contém outras substâncias sujeitas a controle especial, como Amitril, Depakote, a lista C5, que inclui os anabolizantes, como Durateston, Nebido, adendo da lista A1, como o medicamento Oxycontin e Restiva, adendos da lista A2, como Codein, Tilex, Tramal, e adendos da lista B1, como Gardenal e Stilnox. A receita para esses medicamentos tem validade de 30 dias a partir da sua emissão e pode ser prescrita tanto em receituário de controle especial, em 2 vias, como no receituário comum, desde que contenha todos os dados obrigatórios, que são os dizeres primeira e segunda via, identificação do emitente, contendo o endereço do consultório ou a residência do profissional,
Pode conter ou não nesse campo seu nome e a inscrição no Conselho Regional. Caso tenha, basta assinar a receita. Caso não tenha, deverá identificar sua assinatura manualmente de forma legível ou com carimbo, constando a inscrição no Conselho Regional. Nome e endereço do paciente. A prescrição contendo nome comercial ou genérico, dosagem ou concentração, forma farmacêutica, quantidade e posologia, que é a forma de tomar o medicamento. No caso dos anabolizantes da lista C5, a receita deve conter ainda o CID da doença e o CPF do prescritor. Em todas as receitas, deve também conter a identificação do comprador e do fornecedor, que é de preenchimento exclusivo do farmacêutico. Para o receituário de emergência, deve conter obrigatoriamente o diagnóstico ou CID, a justificativa do caráter emergencial, data, inscrição no Conselho Regional e a assinatura devidamente identificada. A farmácia que dispensar deverá anotar as identificações do comprador e apresentar à autoridade sanitária dentro de 72 horas. A receita de controle especial é válida para compra em todo o território nacional. Apesar de ter abrangência nacional, sempre que for procedente de outro estado, deve ser apresentada à autoridade sanitária local para visto dentro do prazo de 72 horas. A primeira via deve ser retida. Pode conter até no máximo 3 medicamentos da lista C1 por receita. A quantidade dispensada para os itens da lista C1 e C5 deve atender até no máximo 60 dias, conforme posologia registrada na receita, ou de até 5 ampolas. Para antiparkinsoniano e anticonvulsivante, pode ser liberado tratamento para 180 dias, conforme a posologia. Acima das quantidades máximas previstas, o prescritor deverá apresentar justificativa com o CID ou diagnóstico e posologia, datando e assinando as duas vias. Caso a prescrição médica não obedeça rigorosamente à Portaria 344 de 98, o medicamento não poderá ser dispensado para o paciente.